Olá! Estamos vivendo o chamado século dos direitos. O Brasil já chegou à marca dos 100 milhões de processos e cada vez mais as pessoas buscam a justiça para resolver conflitos, como a Ana, que lutou por uma vaga em creche para a filha. No programa de hoje você vai saber a opinião do ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, sobre o assunto. E nessa era de tantos processos, qual é o papel do advogado? O advogado é o defensor da liberdade. Se algo está fora da ordem, o cidadão quer uma solução, como a melhoria das calçadas que impedem o ir e vir das pessoas com dificuldades de locomoção. Tudo isso e muito mais nessa estreia do programa Ordem do Dia, uma parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Qual o papel da justiça na época em que vivemos, o chamado século do direito? Isso porque crescem as ações em tribunais buscando a solução de conflitos. O Brasil, por exemplo, já atingiu a marca de 100 milhões de processos, com questões que vão desde o direito à vida e ao meio ambiente até aquelas mais simples, corriqueiras do dia a dia ligadas ao direito do consumidor. Veja na nossa reportagem especial. O modem enviado pela empresa de telefonia em setembro do ano passado prometia facilitar a vida do primo do Braulio. Mas trouxe mesmo foi uma dor de cabeça, por um detalhe: ele não pediu o produto. Falta de ética, né? Mesmo após comunicar isso à empresa, as faturas chegam todos os meses. Você não requisita o produto e o produto chega na sua casa. O nome do primo dele foi parar na lista de devedores. Você não consegue, fazer o cancelamento disso. E o jeito foi procurar a justiça. Mandou a carta de que iria negativar. Mais que isso, é uma prática abusiva. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe o fornecedor de enviar qualquer produto ou prestar serviço sem solicitação prévia. Há 25 anos, o código tenta pôr ordem nas relações entre clientes e empresas. Nós temos um código que foi copiado em vários países do mundo, porque é um código, embora conciso, é um código que trabalha com princípios e com direitos da relação de consumo. Isso é muito positivo, porque não tem lá uma previsão específica de cada situação, mas tem uma situação geral prevista. Esta e muitas outras leis que modernizaram as relações na sociedade nos últimos 30 anos nasceram fruto da euforia com o fim da ditadura, na redemocratização do país. E o símbolo maior de todas elas é a Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã. Declaro promulgada. A promulgação ainda soa aos ouvidos de quem ama a democracia. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Com a nova Constituição, palavras como direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade ganharam um novo sentido. Deputado federal até 1987, o advogado Ayrton Soares acompanhou as discussões prévias sobre a Constituição. Ele diz que a nova carta poderia ser melhor, mas elogia o avanço no campo dos direitos. Até então, na ditadura, não eram respeitados os direitos individuais. E isso se estendia até o devido processo legal. Quando veio o processo constituinte, uma nova Constituição, houve um momento de euforia. Eu também fiquei eufórico. Porque eu convivia com o quê? Com decretos-leis, com prisões arbitrárias, com tortura, com... Educação, saúde, alimentação, moradia. A Constituição de 88 serve de alicerce para novas conquistas. Em setembro, por exemplo, o transporte foi incluído na lista de direitos sociais, com uma emenda aprovada no Congresso. Novas áreas foram sendo acrescentadas à área jurídica e hoje nós temos problemas, soluções e questões em áreas que antigamente não eram consideradas. Por exemplo, o direito ambiental, os processos eletrônicos de comunicação, mesmo nas relações internacionais, uma série de problemas que foram surgindo com a evolução da própria civilização, da própria sociedade. E provocaram um baita efeito colateral. O Brasil tem mais de 100 milhões de processos. E como cada caso tem ao menos duas partes envolvidas, é como se toda a população brasileira estivesse recorrendo ao judiciário. Um problema que aumenta com a crise atual. O volume de pedidos de recuperação judicial de empresas de janeiro a setembro deste ano foi 45% maior ao registrado no mesmo período do ano passado.
E os casos de falência subiram 5% em todo o país, na mesma comparação. Só neste tribunal, na Zona Oeste de São Paulo, o número de novas ações trabalhistas no primeiro semestre foi 10% maior que no mesmo período do ano passado. Para a vice-presidente da OAB Paulista, o fenômeno não é exclusivo do Brasil. Com o progresso da legislação, do direito e da ciência política, não é? O final do século passado e o começo desse século se transformaram na era dos direitos, uma vez que transformou-se a legislação de todos os países num sistema de garantia dos direitos humanos fundamentais. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, também reconhece que estamos no século dos direitos, mas defende que haja mais soluções nas audiências de conciliação. Hoje o cidadão está mais consciente dos direitos possuídos e aí, quando tem esse direito especiado, ele ingressa em juízo. E a nossa cultura leva a se acreditar apenas na solução colocada pelo judiciário. A litigiosidade é muito grande. E está na hora de nós sermos menos egoístas. Está na hora de nós percebermos o interesse alheio e definir se esse interesse alheio procede ou não. Tanto quanto possível, se deve ter a solução dos conflitos na mesa de conciliação. É fato. Se as leis fossem cumpridas no Brasil, nós teríamos um país bem diferente, bem melhor para se viver. O problema, muitas vezes, é quando o mau exemplo vem do próprio poder público. Basta ver as nossas calçadas e a difícil situação dos cadeirantes, os que mais sofrem sem acessibilidade. Tem muita coisa fora de ordem. A pessoa não acorda pensando que ela é uma cadeirante ou ela é uma cega, ela acorda pensando nas mesmas coisas que as outras pessoas. O que acrescenta na nossa vida é que a gente tem que pensar todos os obstáculos que a gente vai enfrentar para conseguir fazer a nossa rotina normal. O depoimento da Mariane, que mora em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, poderia ser o mesmo dos cerca de 13 milhões de brasileiros com alguma ou muita dificuldade de locomoção. Você tem o direito de usar, você é uma pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, mas às vezes tem esse certo tipo de transtorno no meio da rua. Ela ficou tetraplégica faz 15 anos por causa de um acidente de trânsito. E hoje praticamente só sai de carro por causa da deficiência das calçadas. Já o Tiago, que ficou paraplégico depois de ser baleado num assalto, encara mais as ruas. Então agora a gente vai dar uma volta aqui em São Bernardo do Campo. O Tiago, ele tem mais esse hábito de andar com a cadeira de rodas. Você também usa carro, mas anda bastante com a cadeira de rodas, né? Então eu vou caminhar ao lado dele. Como ele é consultor de acessibilidade, ele entende direitinho desse assunto, vai saber apontar pra gente o que tem de errado, né, Tiago? Primeiro, a gente vai entrar aqui nessa rua e daqui já dá pra perceber que já temos uma grande dificuldade aqui, né? A calçada não é muito fácil, tem uma árvore. Tanto que já é difícil até segurar, por causa do chão ser concreto e acaba escorregando a cadeira, né? Vamos tentar voltar? Tem uma rampa de acesso. Está totalmente irregular, a inclinação dela está errada. Esse piso tátil chamado, que é para pessoas que não enxergam, pessoas com deficiência visual, mas também está incorreto. Está torto, logo tem um carro aqui que, né, a calçada é estreita. Tem um poste, o que acontece comigo? Eu tenho que voltar. E como é que desce nesse degrau? Precisa de ajuda? Quer que te ajude? Eu consigo descer, né? Mas deveria ter uma guia rebaixada, né? A Luciana, que é arquiteta e urbanista especializada em acessibilidade, confirma que a situação aqui está irregular. Na verdade, deveria-se ter um espaço de pelo menos 1,5 m, que é o que é aprovado pela norma, né, da ABNT, 1,5 m de espaço livre para acessibilidade, né? A primeira lei brasileira, depois da Constituição, que abordou o tema da acessibilidade foi a 10.098, no ano 2000. Essa lei estabelece que o planejamento e a urbanização tornem as vias públicas acessíveis para todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. Há algumas cidades que encontram-se em processo bem avançado no que tange à aplicabilidade. Mas tem cidades que ainda sequer calçamento tem direito. Porque se você for em qualquer bairro da periferia desta nação,
você vai observar o seguinte: o maior desrespeito que acontece lá é justamente o direito de ir e vir. O assessor do Gabinete de Planejamento Urbano de São Bernardo do Campo reconhece que a adequação de todas as calçadas na cidade é inviável. Custaria uns 2,5 bilhões de reais. Mas ele diz que para as calçadas novas não vai ter desculpa. A gente elaborou um manual que ele está sendo aplicado agora nas obras públicas e o ano que vem a gente pretende, através de uma lei, aplicar ele para todos os particulares, né? Na capital paulista, muita calçada também parece mais obstáculo no caminho de quem quer passar. Só que São Paulo já tem a chamada Lei da Calçada, de 2013. A prefeitura notifica o proprietário do imóvel com irregularidade na calçada e dá 2 meses para resolver o problema. Se ele não resolve, o próprio Poder Executivo pode fazer o ajuste e mandar a conta. Em maio desse ano, a Prefeitura de São Paulo anunciou a meta de fazer 1 milhão de metros quadrados de calçadas até junho do ano que vem. Acessibilidade é qualquer pessoa ser acessível sozinho a entrar em qualquer lugar. Que a forma para realmente a gente conseguir ter acessibilidade em todas as ruas é isso. Ter uma maior fiscalização, um maior controle do governo e as leis serem realmente aplicadas da forma correta. É o que você espera. É o que eu espero e desejo. As pessoas tinham que parar com aquele lance do jeitinho brasileiro, de conseguir as coisas e começar a respeitar mais o próximo. O grande número de processos na justiça, atualmente na casa dos 100 milhões no Brasil, como já dissemos no programa, é um bom ou um mau sinal? Veja a opinião do advogado criminalista José Roberto Batóquio no quadro Liberdade de Expressão. Para falar sobre o século dos direitos, eu converso agora com o advogado criminalista José Roberto Batóquio. Ele é formado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, é mestre em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade de São Paulo, é ex-deputado federal, foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, da Seção Paulista da Ordem dos Advogados e também do Conselho Federal da OAB. Doutor Batóquio, os conflitos têm se intensificado no mundo com crise de refugiados, crise ética, política, crise econômica, e a justiça tem sido chamada para dar a palavra final. Nós estamos vivendo o século ou a era da busca pelos direitos? Eu acho que na medida em que a sociedade mais e mais evolui, a demanda por justiça e o acionamento do Poder Judiciário é cada vez maior. Porque desde o princípio da sociedade civilizada, a lei é a medida de todas as coisas, não é? Então, o Estado assumindo o monopólio da aplicação da lei, da composição de conflitos de interesses verificados no corpo social, isto realmente tem uma perspectiva de viés crescente, porque na medida em que as pessoas vão se conscientizando dos seus direitos, na medida em que as pessoas pretendem efetivamente fazer valer esses direitos, o Poder Judiciário será sempre e sempre cada vez mais acionado. Doutor Batóquio, o senhor crê que as leis tornam ou criam cidadãos mais conscientes ou são cidadãos mais conscientes que demandam novas leis? Não, isso é muito antigo, né? São os fatos que fazem as leis, não as leis que criam os fatos. Então, eu sou um pouco crítico em relação a esta postura jusburocrática, me permita um neologismo, de certos setores do Poder Judiciário que dizem, olha, nós não aguentamos mais esta pletora de processos que desaba sobre nós, vamos criar mecanismos de frear os processos na porta dos tribunais para que eles não entrem e não nos afoguem, né, tal a sua quantidade. Vamos criar empecilhos para que os processos só fiquem no primeiro grau, ou não passem do segundo, ou não cheguem aos tribunais superiores. Então, isso me parece uma conduta de juízes que não gostam de processos, não é? Porque quanto mais processos houver, tanto maior o grau indicativo de consciência dos direitos por parte da população. Doutor, uma última questão, para resumir em um conceito, qual o senhor diria que seria o papel do advogado nestes novos tempos? O advogado é a sua última fortaleza, o seu último reduto. Quando você estiver acuado, quando você estiver perseguido, seja por um sistema político arbitrário ou autoritário, uma ditadura, por um déspota, seja por uma acusação indevida da prática de um fato ilícito, o advogado
é o seu último refúgio. É o patrono da sua liberdade e da liberdade de todos. É aquele que vai, mesmo contra a opinião geral, defender os direitos que você, como pessoa humana, tenha feito o que quer que seja, conserva porque humano é. Então, o advogado é o defensor da liberdade. Deixemos a persecução, o linchamento, o encarceramento, a prisão, a punição para outros setores do Estado que estão muito bem aparelhados, com delação premiada, com prisão temporária, com prisão preventiva, com, enfim, um aparato enorme, um grande cabedal de instrumentos repressivos. E vamos não permitir que morra a única voz que fala pela liberdade. É a voz do advogado. Aqui no programa, a gente também informa sobre o que há de novo e atual na legislação brasileira e que afeta diretamente a sua vida. Se você gosta de ir a um cinema, a um teatro, a um show, agora em dezembro começam a valer as novas regras para ingressos de meia entrada. Atualize-se. Essas regras foram estabelecidas num decreto publicado em outubro, quase 2 anos após a aprovação da chamada Lei da Meia Entrada. É o seguinte: os eventos culturais e esportivos devem reservar 40% do total de ingressos para a meia entrada. E os organizadores deverão apresentar ao público de forma clara as informações sobre a nova lei e um relatório com o total de ingressos, com preço normal e os que têm desconto. Sem essas informações, a lei garante a meia entrada a todos os beneficiados, mesmo acima da cota de 40%. Quando o assunto é educação, nem sempre a conciliação é possível. A chamada pátria educadora ainda está longe de resolver um problema que aflige muitas mães que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os seus filhos: a falta de vagas nas creches. E se as prefeituras não conseguem zerar a fila de espera, o jeito é entrar na justiça. Meu nome é Eva, sou a mãe da Sofia. Meu nome é Ingrid Gomes de Souza Brandão, sou mãe do Kaique. Estou há 1 ano e meio tentando vaga na creche. Estou aqui tentando a vaga para creche para ela. A gente não pode deixar de trabalhar para ficar com ele. Existe hoje listas de esperas no município e com a liminar em ações promovidas pela Defensoria, essas crianças passam a ter uma certa preferência nessa fila. Assim que disponibilizada a vaga nesses estabelecimentos de educação infantil, essas crianças são chamadas. São Paulo se destaca na busca pela vaga na educação infantil, em especial na creche, porque a sociedade civil se mobilizou, as entidades, os movimentos sociais, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todas essas organizações, instituições se reorganizaram, entendeu? E constituíram um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho conseguiu 2 decisões fundamentais que obrigam o prefeito, durante o seu mandato, a criar em São Paulo 150 mil vagas na educação infantil. Ana Rosa Moura da Silva, eu sou operadora de caixa. Eu tenho 2 filhos. Aí eu fiquei 1 ano e meio esperando a vaga dela pela creche e nada de abrir. Aí foi nesse momento que uma vizinha me chamou para a gente estar indo na justiça e foi quando a gente decidiu ir. Quando eu fui, eu não imaginava que ia ser assim tão rápido. Eu consegui a vaga da Gabriele na creche pela justiça. Você conhece todos os seus direitos? A gente foi às ruas ouvir dúvidas sobre questões do cotidiano e também fomos atrás das respostas. Eu sou o Márcio. Gostaria de saber, quando eu encontro um produto vencido no supermercado, eu posso trocá-lo por um outro de graça dentro da validade? No estado de São Paulo, se for um supermercado associado à APAS, que é a Associação de Mercados do Estado de São Paulo, sim, porque foi feito um acordo entre a Fundação Procon São Paulo e a APAS, a fim de que os supermercados associados disponibilizassem esse produto dentro da validade, caso fosse encontrado um produto vencido.
Caso ele não esteja no estado de São Paulo ou o mercado não seja associado, vender produto fora do prazo de validade é uma irregularidade e ele deve denunciar ao órgão de defesa do consumidor, mas não tem o direito de levar um outro produto dentro da validade de graça. Meu nome é Jeanette. Quando eu for fazer um orçamento ou uma compra, eu sou obrigada a passar o número do meu CPF? O Código de Defesa do Consumidor não estabelece essa obrigação. O orçamento é um direito do consumidor a fim de que ele possa avaliar se quer ou não fazer aquele serviço, aquela contratação. Para que ele tenha esse direito garantido, nenhum obstáculo pode ser oferecido a ele. Então, nesse sentido, não é necessário exigir o CPF do consumidor. Caso ele encontre algum problema nesse sentido, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. Chegou a hora do comentário da semana. Com a palavra o presidente da OAB em São Paulo, doutor Marcos da Costa. Em uma democracia jovem como a nossa, quando nos deparamos com uma grave crise de natureza política, econômica e principalmente moral, os órgãos da sociedade se voltam ao Poder Judiciário, a quem cumpre a tarefa de não nos deixar afastar do eixo democrático ao fazer cumprir as regras de vivência em sociedade e de verificar se a nossa Constituição, com apenas 27 anos, está sendo observada. Seja nas situações rotineiras de violência, de desrespeito ao consumidor, de péssima prestação de serviços públicos, seja especialmente quando diariamente nos deparamos com as denúncias de corrupção, esse crime tão odioso e que tanto prejuízo vem causando ao nosso país. O sentimento de indignação tem, ou deveria ter, na Justiça, a resposta rápida e adequada. Compete à Justiça processar, julgar e condenar a todos os que causam prejuízo ao cidadão e ao interesse público. Vivenciamos, no entanto, uma frustração imensa diante da impunidade que parece não ter fim e que atinge a todas as espécies de mazelas, públicas e privadas no nosso país. A sociedade quer e precisa de justiça. Surge uma luz, ainda que fraca, no final do túnel, ao constatarmos que a justiça vem buscando cumprir o seu papel, ainda que de forma precária, até pela falta de estrutura para dar conta de tantas demandas da sociedade. É preciso reconhecer que o Poder Judiciário vem se esforçando para cumprir a sua missão e, ao fazê-lo, extirpará a impunidade da cultura brasileira. O Ministério Público tem a função de acusar, o juiz de julgar e o advogado tem a missão de fazer com que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. Assim é que se faz justiça. Assim é que se constrói uma sociedade efetivamente democrática e republicana. Agora é hora de cultura e lazer. Nossa dica é um passeio pela charmosa Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. A segunda maior do país e uma das 20 maiores do mundo. Romance, poesia e muita história. É o que o visitante encontra entre as prateleiras da charmosa Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. Esse templo do conhecimento, de 90 anos e com 327 mil livros, é a segunda maior biblioteca do país, ficando atrás apenas da Biblioteca Nacional do Rio e uma das 20 maiores do mundo. Por aqui tem preciosidades, como 52 mil obras raras de livros, manuscritos, periódicos, desenhos e mapas, alguns mais velhos que o próprio Brasil. O leitor pode apreciar 9 exemplares do século XV e outros do século XVI, como esta obra de 1543, e coleções do século passado do escritor, senador e ex-ministro das Relações Exteriores, Félix Pacheco, e do advogado Batista Pereira, genro de Rui Barbosa. Quem vai ler na Biblioteca Mário de Andrade ainda pode visitar um espaço com exposições temporárias. A Biblioteca Mário de Andrade fica na Rua da Consolação, número 94, no centro de São Paulo. A entrada é de graça e está aberta de segunda a sábado. E o nosso primeiro programa, Ordem do Dia, fica por aqui. Obrigado pela audiência e nos vemos no próximo programa. Tenha uma ótima semana.